Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, manhã da sua terça-feira, dia 18 do mês de janeiro de 2022. O tempo apresenta-se com sol, temperatura em elevação, 25 graus e 8 décimos aqui na capital da hospitalidade. Quadro Entrevista no oferecimento para GDEX Mônaco, Edifício Mônaco, GDEX, incorporadora e construtora aqui do Grupo Metalúrgica Cardoso. Localização privilegiada com o melhor e maior edifício da cidade, o mais moderno, mais completo Edifício Mônaco. Muitas novidades para você. Olha, atenção, os preços dos apartamentos de 170 e 200 metros quadrados de área total estão abaixo da avaliação dos corretores da cidade e também da média de preços praticados no mês em São Carlos. Estou falando para GDEX, incorporadora e construtora Edifício Mônaco. E também para a Farmácia São Jorge. A Farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, a farmácia que tem atendimento familiar para com a sua família, mais de 37 anos de tradição. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. Na dica de saúde, visite seu médico regularmente. Farmácia São Jorge. Quadro Entrevista hoje, conversa com o secretário de Turismo, Eventos. Olha, a pauta vai ser pandemia de novo, mas logicamente com algumas alterações aqui, observações e orientações, né? Silvano Maier está aqui nos estúdios conosco. Silvano, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia a toda a população aí de São Carlos, toda a região, né, que a gente sabe que acompanha aí. Estamos aí, né, para mais uma entrevista do dia aí, falar um pouco sobre as ações que a gente vem desenvolvendo. E claro, um momento triste novamente é essa questão da pandemia, alguns eventos aí que a gente teve que cancelar, né, devido ao aumento dos casos aí. Mas vamos estar programando isso aí para um futuro breve. Muito bem. Daqui a pouquinho já vamos destacar os eventos, até porque já temos aí algumas citações. Mas antes, secretário, o convite inicial foi justamente para uma pauta que nós tivemos, que originou inclusive uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, tratando-se de um projeto relacionado à Sociedade de Economia Mista. Valores no município nesse sentido. Muitos, inclusive, no dia da sessão, perguntaram do que se tratava aquele projeto, de toda aquela parte técnica que intitulava tal procedimento votado pelos vereadores da casa. O que foi isso? Então, Elvis, surgiram diversas dúvidas aí, né, com relação a esse projeto de lei. Inclusive, como todos os outros projetos de lei que passaram, tinham interesse da pasta, me coloquei à disposição, fiz questão de ir até a Câmara de Vereadores, né, e fazer uma explicação pessoalmente lá para todos os vereadores, para que não ficasse dúvida, né? E realmente esse projeto de lei especificamente aí surgiram diversas dúvidas, inclusive dos vereadores, né? Mas na verdade se trata de um projeto de lei até simples, de uma certa forma, né? É simplesmente uma alteração, né, de uma rúbrica aí na parte contábil, então é mais técnico da parte contábil. Às vezes acabam misturando muitos assuntos, né? Até foi uma das questões lá na hora que a gente debateu com os vereadores, né? Essa parte de parque aquático, de águas de pratas mineração, dessa empresa então que nós estamos criando agora, que de fato é uma sociedade de economia mista, uma SA, né? Mas são três coisas totalmente distintas, né? Então não tem relação uma delas com a outra. E esse é o maior problema ali que a gente percebe, né? Como eu convivo com isso no dia a dia, a gente vem trabalhando para resolver essa questão extremamente complexa, e ela de fato é. Então a gente tem um bom entendimento. Mas para quem não está no dia a dia trabalhando nesse processo, realmente surgem dúvidas e às vezes as pessoas confundem os assuntos, né? Então a gente foi lá com o Leonardo, também o contador da prefeitura, né? Agradecer a presença dele lá. Agradecer os vereadores também, né, porque estavam de recesso, né, e atenderam essa convocação do prefeito Rude, né, então sempre à disposição também, nossa equipe de governo, todos quando a gente precisa, solicita, estão à disposição para conseguir resolver os problemas. Aí a gente foi lá para fazer esse esclarecimento. O que ocorre? O plano plurianual do município foi aprovado com data anterior a data do projeto de lei que autorizou a criação da Sociedade de Economia Mista. Certo. Então não tinha como prever no plano plurianual uma despesa, um aporte nessa empresa, porque ela não existia ainda, nós não tínhamos essa aprovação para criar a empresa. Então, a partir do momento que a empresa foi autorizada pelos vereadores a ser criada, dentro dos critérios, né, já discutidos em diversas outras ocasiões, legalmente,
Aí sim nós teríamos que fazer essa alteração. Poderia ter sido feito em dezembro? Sim, poderia ter sido feito em dezembro. Acabou que passou o mês de dezembro e não foi feito. Simplesmente tivemos que chamar uma sessão extraordinária para tentar diminuir o tempo o máximo possível para a abertura do parque, para a manutenção do Pratas Termas Hotel, para possíveis outros investimentos, né, que tenham interesse em utilizar água termal, né, no futuro. Para isso nós precisamos regularizar o poço. E essa empresa é 98% do município de São Carlos. Então simplesmente sai de um caixa e vai para o outro. Nós precisamos fazer esse remanejamento dentro da contabilidade. Então, tão somente isso, né? Então a gente explicou, os vereadores entenderam, votaram por unanimidade no projeto, né? Não ficou dúvida, a gente questionou se tivessem dúvidas que a gente iria esclarecer, mas conseguimos sanar todas as dúvidas, então o projeto foi aprovado com sucesso. Inclusive nós já fizemos o depósito na conta, né? Que era uma das exigências da junta comercial para registrar essa empresa, para criar de fato CNPJ. Que abrisse a conta e depositasse 10% do valor. Então já está tudo certo, já fizemos o depósito, essa semana já está sendo protocolado na junta comercial. Acredito que em breve, no máximo em 2 semanas, a gente tenha esse CNPJ criado, tá? Que é uma das etapas. Então a cada dia a gente vem resolvendo problemas relacionados ao Poço Profundo, a essa empresa nova que se chama São Carlos Hidromineral S.A., né? E a gente está feliz pelo resultado, está, né, feliz pela compreensão dos vereadores, enfim, essa atenção que o prefeito Rude e o vice Fernando sempre dão para a questão, essa confiança que eles passam para nós poder trabalhar, né? Mesmo nesse momento muito difícil, eu já vim dar entrevista agora há poucos dias aqui, não está fácil dar entrevista, né? Não conseguimos concretizar o projeto que nós estamos trabalhando há quase 4 anos, né? Que eu entrei um pouco depois do início da administração do Rudy Kelly na época. Então nós não conseguimos concretizar. Eventos, nós tínhamos aí pelo menos 7 eventos diretos da pasta do turismo, eventos turísticos, que nós não podemos realizar há 2 anos. Então, realmente, a gente cria, organiza, planeja e não consegue executar. É difícil quando tu trabalha, né, no bastidor e tu não consegue colocar em prática o teu trabalho, né? E a questão da abertura do parque tem interesse público diretamente, né? Porque tu imagina que as pessoas vão poder ir lá tomar banho de forma gratuita, um dia da semana, né? E nos finais de semana e feriado, meio ingresso. Quem não vai querer ir tomar um banho de forma gratuita num parque da estrutura que vai ter esse, né? Esse primeiro momento é uma etapa, no segundo vai ser a segunda, e na próxima temporada, né, uma segunda etapa e assim por diante. Então conseguimos resolver essa questão, mas assim, deixando mais uma vez a Secretaria à disposição, né, para qualquer dúvida que tiver. O problema é que quando as pessoas têm dúvidas, muitas vezes elas saem falando das suas dúvidas. Se juntam com outras que não sabem. Aí a falta de informação, ela acaba às vezes dificultando o processo, né? E criando várias interpretações para uma situação que, como essa, é extremamente simples. Simplesmente uma alteração na rúbrica, né? Coloquei isso também para os vereadores. Nós tivemos a infelicidade, uma tristeza aí de perder o contador da prefeitura nesse ano, né? No ano passado, perdão. Que era o Germano Vieira, uma pessoa aí, um profissional extremamente qualificado e era o coordenador-chefe da administração municipal de São Carlos. Então a perda dele foi muito grande em vários sentidos, né? Mas falando tecnicamente é absurda, né? Aí sobrecarregou bastante o Leonardo, né? Ele teve que fazer todo o fechamento de ano sozinho. E o mês de dezembro realmente acabou passando que poderia ter sido feita uma sessão no mês de dezembro para fazer essa alteração. Mas como agora estavam todos os vereadores também de recesso, acabou criando uma certa polêmica nesse sentido, né? Ah, mas por que a pressa? Por que agora? Não pode ser mês que vem? Não, gente, nós precisamos agilizar ao máximo para que não venha a surgir fatos novos, que a gente possa perder mais tempo. Então, vamos tentar trabalhar o mais rápido possível. Todos eles atenderam aí prontamente, né? No período deles aí de recesso, vieram para a sessão, participaram, né? Até de forma virtual para poder participar. Então, é importante esse comprometimento deles também, né? E nós estamos aí fazendo a nossa parte a cada dia, e com a certeza de que nós vamos colher todo esse trabalho que nós estamos fazendo agora, muito em breve. E uma criação da empresa, agora, logicamente, que é diretamente ligada à água, né? Propriamente. Sim. Né? Até porque envolve as partes ali, parque, né? Então... Única e exclusivamente, a empresa vai ser a gestora da lavra Isso. parcial.
Por que parcial? Aí existem questionamentos, já tivemos também. Podemos falar sobre isso agora também rapidinho, porque é meio que próximos assuntos. Por que sócio Cezinando e a Silvana Mafessoni? Porque no termo de ajuste de conduta já tem a questão dos 30% do Dr. Cezinando, que é uma contrapartida, um acordo. Esse acordo foi construído junto com o Ministério Público Federal, com a Agência Nacional de Mineração, enfim, outros órgãos. Que ele abriu mão da lavra dele, que ele tinha o direito de lavra ali. Infelizmente, foi perfurado um poço de forma clandestina em 2010, dentro da lavra de uma empresa privada, porque a Águas de Prata Mineração é limitada, não é uma SA. Então, se alguém falar que é SA, é mentira. Consta no contrato social dela que ela é limitada, então o município nem poderia ser sócio. Nós vamos resolver isso aí também, já estamos trabalhando nessa frente aí. Enfim, então o Dr. Cezinando era o dono da lavra, ele comprou do Valmor Piccoli na época, e a partir dali só ele poderia explorar o subsolo naquela região. O erro foi extremamente grave e chega a ser bizarro você ir lá e perfurar um poço dentro da área de um terceiro. Então, para te resolver essa questão agora, essa lavra tinha algumas pendências lá desde da sua constituição em 1976, já começou meio que tudo errado. E nós precisamos buscar lá. Quando nós assumimos, a primeira coisa que nós fizemos foi buscar, então, o Ministério Público Estadual, depois o Federal e a Agência Nacional de Mineração. Quando chegamos na Agência Nacional de Mineração, esse processo já estava tramitando um processo de caducidade da lavra, que significa o quê? Caducando. Estava sendo caçada a lavra. Os poços iam ser lacrados, não ia levar mais um ano. Aí já estavam falando em inaugurar parque em 2010, com poço clandestino. Então isso é falta de responsabilidade com a população. Nós estamos fazendo um trabalho difícil, um trabalho árduo, né, de bastidor, mas nós estamos resolvendo o problema de forma definitiva. Nós não vamos ter o poço regularizado por alguns dias ou alguns meses. Não, vai ser definitivo. E o município vai ser o gestor dessa lavra. Então isso é importante. Olha o ganho que a população vai ter com isso. Essa água, num primeiro momento, ela é só para balneabilidade, então ela não é para o consumo humano, não pode se comercializar ela para consumo humano, mas isso pode ser alterado, tá? Porque isso são tratativas internas, né? São partes burocráticas, que nós já temos esse planejamento também para um futuro breve, quem sabe nós criarmos uma engarrafadora de água mineral, tá? Para isso nós precisamos alterar a lavra, que hoje ela só é para essa finalidade de balneabilidade. É possível, sim, tem alguns investimentos para serem feitos, claro. Nós vamos fazer uma análise de mercado, um estudo de viabilidade. Se tiver viabilidade em engarrafar água e essa empresa que vai pertencer 98% para o município ter condição de obter lucro com isso, por que não? Com certeza nós vamos trabalhar para o interesse público da melhor maneira possível. Tem grande chance disso acontecer, mas primeiro vamos regularizar a lavra. Muito bem, está explicado então, detalhado aqui, relacionado àquela que foi a primeira dúvida lá, relacionado ao projeto. Por que votar aí numa extraordinária? E aí o montante, né, 200 mil, porque é os 10% que vale para a abertura do CNPJ. Que daí começa fevereiro praticamente aí com o CNPJ efetivado praticamente, né, secretário? Sim, estamos trabalhando fortemente para isso, temos contato dentro da Junta Comercial do Estado também, assim que protocolado, né? Então, como sexta-feira foram feitos os aportes, tanto o Dr. Cezinando fez em espécie, quanto a Silvana fez em espécie, o município fez também, para comportar, então, esses 10%, o mínimo 10%, né, que é exigido pelo banco para a abertura da conta, né? E a Junta Comercial exige a abertura da conta para criar o CNPJ. Então, agora nós vamos encaminhar para registrar, de fato, esse CNPJ, para criar. Acredito que sim, até final do mês nós tenhamos ele em mãos. Inclusive, o estatuto já está criado, né, há mais tempo, a Assembleia Geral já foi definida também, acabei assumindo mais um desafio, né, de forma sem ter benefícios diretos, porque indiretos sim, porque a gente acredita muito e está trabalhando para isso, mas como diretor-presidente acabei aceitando esse desafio, é novo para mim também, é uma SA, né, uma companhia, então é bem complexo de ser gerida mesmo, mas eu acabei aceitando porque como está envolvido, não tem como não fazer parte, né? Mesmo que de forma sem custo nenhum, né? Não ganha nada para fazer, até porque eu sou funcionário público hoje, então nem posso receber,
mas a gente está aí na chuva para se molhar, né? E o sonho é grande, ele é grande de fato, é muito maior do que só o parque aquático, tem muitas outras coisas que nós estamos trabalhando. Nunca desisti de nada, de nenhum projeto que eu iniciei, e não vai ser dessa vez que nós vamos desistir. É o mais difícil de todos, sem sombra de dúvida. Mas tá é o maior desafio da minha vida profissional, não tenho dúvida, mas também vai ser a maior conquista. Geralmente é assim, né? Quanto maior a dificuldade, maior a conquista, né? Então, estamos trabalhando de forma tranquila, muita seriedade, muita preocupação devido ao comprometimento que nós temos com essa questão, né? Mas é o que eu preparo o meu discurso para a abertura do parque já faz uns 2 anos, mais ou menos, à noite, às vezes acordo, né? Não consigo dormir, de preocupação, Vamos falar enfim. isso, né? E eu vou ensaiando o discurso, né? Mas logo vai ter notícia. Além da abertura do parque, o que é muito importante ser citado, Elvis, é esse respeito, né? E esse reconhecimento das pessoas e dos órgãos envolvidos nesse processo, tá? Porque é um processo árduo para todos, não é só para o secretário, para o prefeito, enfim, os envolvidos também, tá? Porque cada um teve que abrir mão de alguma coisa, cada um teve que não ser do jeito que gostaria que fosse, e para você juntar tudo isso e manter essas pessoas unidas e manter a tua confiabilidade com essas pessoas não é fácil, tá? E graças ao trabalho que a gente vem fazendo, a gente hoje tem uma amizade com todos eles, Ministério Público Federal, Agência Nacional. Eu falo amizade porque eu troco mensagem pelo WhatsApp com eles, com o procurador, troco com o gerente-geral da Agência Nacional de Mineração, no particular deles, no WhatsApp, com o Dr. Cisinando, com o Vanei Mafissoni. Então, isso me enche de orgulho, né? Saber dessa forma que a gente está trabalhando aí e a certeza de que vamos colher os frutos em breve. E vamos esperar esses frutos aí, minha gente. Olha, mas muito otimista porque está se resolvendo problemas que lá atrás não foram feitos da forma correta. Por isso que o reflexo agora demore-se um pouco que precisar, mas que seja resolvido e depois abra com segurança o que a gente espera, que é o parque aquático aí, né? E a parte burocrática aí tudo resolvidinha, redondinha, fica legal de trabalhar, né? Secretário, outra pauta aqui são os eventos, porque a sua pasta já diz eventos no nome. Isso. E aí nós temos cancelamentos porque a pandemia veio com força aí em alguns números. Vamos rapidinho numerar aqui os cancelamentos e as projeções aí que não são muito legais no momento. Vou tentar ser bem breve que eu preciso abordar um outro assunto rapidinho. Vamos lá. Então os eventos, infelizmente, tivemos que abortar eles já no ano passado. O Réveillon nós tínhamos uma programação de uma semana toda, tivemos que abortar. Esse final de ano agora também nós tínhamos uma programação da semana toda, acabamos fazendo só fogos e bem pouco, só para mesmo a questão, né, de manter a tradição. Vôlei de praia, futevôlei, encontro de carro, encontro de moto, carnaval de brincadeiras kids, que já eram tradicionais, abortamos. Rodeio Country com César Paraná, definido data, dia 18, 19 e 20 de fevereiro, acabamos abortando devido à questão da pandemia. Inclusive, de última hora agora fizemos, né? Porque alterou muito rápido aí os números. Então, muitos eventos que a gente não conseguiu realizar e outros novos que nós queríamos criar, tivemos que abortar. Vai chegar o momento, estamos mantendo eles todos, né? A gente tinha programado para fazer, estava tudo, a parte difícil estava feita, só não pudemos concretizar. Um projeto de lei que vai entrar na Câmara de Vereadores, provavelmente já no mês de fevereiro, extremamente importante, isso sim... É importante levantar a discussão. Isso. Mas esse aqui é o seguinte, o que ocorre? Nós já estamos nos preparando há bastante tempo para uma possibilidade que teria, tá? E que ocorreu no dia 30 de dezembro de 2021. O presidente da República sancionou a lei onde os municípios passam a ter condição de legislar sobre a área da APP em perímetro urbano já consolidado. Que é o caso de São Carlos aqui, né? Se tu considerar o desenvolvimento do município de São Carlos no leito do Rio Uruguai, aqui são 500 metros, né? Balneário de Pratas não existe, é APP, então inviabiliza 100%. Nós tínhamos essa projeção, nós estamos há mais de já 7 meses trabalhando no estudo socioambiental, porque a gente sabia já que teria alguma contrapartida, não seria só o município ir lá e falar que era 10, ou 15 ou 20 metros. Então nós estamos concluindo, temos reunião amanhã para finalizar o estudo socioambiental. São próximo aí de 500 páginas. Aí, assim que tiver finalizado, nós vamos encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores para alterar, tanto dos rios pequenos, né, como dentro da cidade, que hoje é 30 metros, o Rio Moraes. Então, também a gente vai fazer um ajuste.
como no Rio Uruguai, em alguns pontos específicos, a gente vai tentar puxar para 50 metros, estamos definindo isso agora, amanhã, e fazer de fato baseado em vários dados, né, em vários dados técnicos. Tem uma empresa que está nos apoiando, fazendo o estudo, a gente vem só cooperando, né, com informações e com discussões, mas estamos trabalhando firme e forte para finalizar amanhã esse estudo socioambiental. E logo volte a Câmara de Vereadores do recesso, a gente encaminha esse projeto de lei para que o município passe a legislar sobre a área de APP em perímetro urbano já consolidado. Então, extremamente importante, já para deixar claro, né, para a população, essa situação é outra situação muito grave e que nós estamos aí praticamente resolvido já essa situação também. É que foi levantado lá no Congresso Nacional esse projeto, né? E assustou tudo nós aqui, né? Foi um grande susto que a gente levou quando foi levantada essa discussão no Congresso e a possibilidade lá dos congressistas ainda em aprovar alguma coisa que fosse... Porque o Balneário de Pratas estaria sumido no mapa, né? Se fosse tudo ao contrário do que foi. Agora, para o dia 30 aí de dezembro, com a sanção do presidente, né? Que se definiu aí. E o município de São Carlos, agora mencionado pelo Silvano aqui, já estava se preparando então para toda essa pauta aí, né? E a gente, como convive no dia a dia, a gente sabe de muitos investimentos que deixaram de ser feitos lá no Balneário, inclusive, né? Pessoas que queriam ampliar, pessoas que queriam construir novas moradias, enfim, até alguns outros empreendimentos lá, acabaram cessando essas obras devido à questão de que não tinha legalidade para fazer, não conseguia autorização, né? Então, agora, com essa solução que nós criamos, né, através da possibilidade que a lei permitiu, deu para o município, a gente vai conseguir resolver essa questão também, espero que já no mês de fevereiro. Que vai para o legislativo aqui, autorizado e legalizado aí, relacionado aos dados. 500 páginas, né? Aproximadamente 500 páginas. Muito bem. Secretário Silvano, mais algum recado aí para a comunidade são carlense? Eu acho que os cuidados aí, né? É importante, né? Nesse momento difícil aí, ninguém está livre, a gente sabe do quanto esse vírus agora acabou aumentando o número de pessoas infectadas, né? É preocupante. Eu acho que uma questão que é questão mais pessoal, enfim, é questão de tentar manter a imunidade alta, né? Se eu pudesse dar uma sugestão para a população, eu, Silvano, que não sou da área, façam de tudo para manter a imunidade alta, Exato. Né? Atividade física, uma boa alimentação, eu acho que é 90% aí, né? Para a pessoa mesmo que se for atingida pelo vírus, não tenha consequências graves, né? Exato. E vai de cada um também, né? Vai de cada um. O Silvano deu o exemplo dele porque ele faz isso, né? Acaba fazendo isso e cada um tem o seu exemplo aí em relação aos seus cuidados com a saúde, mas mantendo a imunidade lá em cima, você consegue, claro, logicamente, ser forte em relação ao vírus que está circulando. Silvano, obrigado. Eu que agradeço, eu os espero, como várias vezes já falamos, vir aqui, né, com excelentes notícias. Acho que são muito boas as notícias, mas ainda não é a esperada por todo mundo. Não, pode né? não ser a esperada, você disse no meio da entrevista que está cansado e não tem mais o que falar na entrevista, vamos dizer assim, porque espera dar aquela notícia da abertura, né? A gente está ansioso. Mas é sempre válido explicar a cada passo, porque são esses passos que estão deixando legal aquilo que vai ser aberto. Sim, até para tranquilizar a população, né? Mais uma vez repetir que a cada passo desse, a cada projeto de lei que a gente aprova, nós encaminhamos cópia para o Ministério Público Federal, tá? Tudo isso é anexado no processo, né? Já falamos outra vez que, enfim, isso se iniciou lá numa ação do vereador, na época Mai também, né? O processo foi criado contra a Foz do Chapecó na época, né? Mas, em conversa com o Ministério Público Federal, entendeu-se que a melhor forma era fazer o termo de ajuste de conduta. Então, a partir dali, todas as nossas ações, mas todas, até algumas de bastidor, são repassadas, alguma reunião que é feita de bastidor, né? Meio emergencial para definir alguma situação, é repassado ao Ministério Público Federal para que, de fato, nós não vamos retroagir em momento algum, né? Porque a gente sabe que teve denúncias, tem gente denunciando até pro Papa já, né? Porque o Tribunal de Contas, o Ministério Público Estadual, eles já desistiram que foi arquivado tudo, né? Então, não tem mais jeito. Mas a gente está trabalhando de maneira muito correta, transparente e com a certeza de que mais dia, menos dia, nós vamos estar com o poço regularizado e muitas pessoas vão ser beneficiadas com isso. Silvano Maier, nosso convidado aqui hoje, quadro entrevista, falando sobre turismo, falando sobre eventos.
a criação da Sociedade de Economia Mista, a SA, né, como disse o Silvano aqui, relacionado aqui, claro, a Lavra, relacionado também, tudo se liga aí, balneário, se liga a parque aquático e assim a gente vai trazendo cada ponto que é desenvolvido por aqui neste desenrolar aí, lá dos tempos passados ainda, né? Mas que tem se resolvido. Bem, de certa feita nós estaremos transmitindo, trazendo trechos desse bate-papo e a explicativa na íntegra em relação ao projeto lá no nosso Jornal do Meio-Dia, a partir das 12 horas. O quadro Entrevista fica por aqui, trechos do bate-papo, como eu disse, no Jornal do Meio-Dia e a entrevista na íntegra lá no site tropicalfmsc.com.br em áudio e vídeo, tá bom? Para GDEX, Edifício Mônaco e Metalúrgica Cardoso aqui no centro de São Carlos e Farmácia São Jorge, quadro Entrevista volta amanhã. Um abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista.